Olá, tudo bem? A leitura de hoje é sobre o mês de setembro. Setembro chegou e eu vou trazer nesse vídeo as principais energias do mês de setembro para todos nós, e eu farei um segundo vídeo com as previsões do mês de setembro para todos os signos. Eu vou deixar aqui no card para facilitar para vocês. Então vamos começar com o vídeo de hoje com as principais energias do mês de setembro. Vamos lá. Bom, o mês de setembro é associado ao número 9, que no tarô, nos arcanos maiores, é o eremita, a energia do eremita. E essa energia está regindo o nosso ano de 2025. Então, é uma energia que volta com muito mais força para todos nós, mas principalmente aí para os virginianos. O Sol está em Virgem, e Virgem também está associado ao símbolo do eremita, do ermitão. Então, eu acredito aí que os virginianos vão sentir essa energia do eremita muito mais forte nesse período, e também com o aniversário, com o novo ciclo. Então a energia do eremita ficará muito mais forte aí para os virginianos. Mas aqui no geral, focando no eremita, ele traz o simbolismo do isolamento, da reflexão. O eremita ele se isola da sociedade, da vida mundana, e vai focar ali na sua iluminação. Tanto que ele é sempre representado por um ancião carregando aí uma luz. Então, esse isolamento é para algo maior, é para se iluminar, é para tirar aquela ânsia da vida comum, do mundo aqui 3D, principalmente na nossa sociedade atual, aquelas ansiedades, aquela busca eterna por alguma coisa, mas muito ilusória, e às vezes muito irrelevante, muito fútil. Então a energia do eremita é uma energia muito mais sábia. Está também muito associado com sabedoria. E também é uma conexão espiritual muito forte, né? Quando você se retira e você fica ali só meditando, refletindo, a sua conexão espiritual com certeza é muito maior. Mas claro que na nossa vida atual isso não é muito comum, principalmente na cultura ocidental, mas é uma utopia. A gente sabe que é uma utopia, mas a energia do eremita sempre traz para a gente aquele ser superior que existe dentro de nós, para nos lembrar, vez ou outra, que precisamos tirar pausas, precisamos refletir mais, elaborar melhor as coisas, mas de uma forma mais tranquila, e a desligar um pouco, né, esse modo que a gente está de muita correria, de muita raiva, de muita impaciência, porque é uma energia totalmente oposta, e a gente precisa desse ancião que existe dentro de nós para dar uma acalmada aí nos ânimos, para resetar a nossa energia. E como a gente está caminhando também para o fim de ano, começam aquelas reflexões, aquelas bads, né? Sempre bate aquelas bads de fim de ano, de coisas que a gente não realizou, mas a energia do eremita é tão humilde, é tão profunda, que quando a gente se conecta com essa energia, a gente consegue elaborar as coisas de uma forma muito mais simples, que é aquele lance de que o simples funciona. Se você ir pelo caminho mais simples de uma situação, porque tem muitas situações ali que a gente fica cavando, a gente fica ali, sabe, indo pro fundo do poço, mas não é para se aprofundar mesmo, é mais para ficar ali remoendo alguma coisa. Vem a energia da sabedoria, a energia do eremita para trazer aquela racionalidade, mas uma racionalidade com muita consciência, com muita experiência. Afinal, ele é um ser mais velho, ele é um ser
muito iluminado, muito experiente, que passou por muita coisa. Então é aquela voz que a gente busca em nós mesmos para trazer algum tipo de resposta, para trazer algum tipo de paz, de calma, mesmo em meio ao caos que a gente vive hoje em dia. Então é uma energia muito bonita e é uma energia que a gente deve acessar, principalmente aí nesse período. E o signo de Virgem, que é um signo mais organizado, que é um signo que tem essa energia da limpeza, dessa elaboração, junto com essa energia do eremita é fantástico, assim, de colocar as coisas em ordem, os pensamentos, principalmente, porque a energia do eremita fala muito dessa consciência do mental. Então, colocar a nossa cabeça em ordem, eu acho que é o foco nesse mês, é o que a gente deve fazer. E também, claro, com a energia de eremita, é o isolamento. A gente precisa se dar um tempo, a gente precisa se isolar um pouco, a gente precisa refletir mais sobre a nossa vida, sobre as nossas prioridades. É uma carta também que fala disso, e de prioridades que são simples. E essa energia evoca muito as coisas que são essenciais, mas que a gente não dá bola. A gente passa por cima. E quando, sei lá, fica doente, acontece alguma coisa, e a gente pensa, nossa, isso é tão essencial e eu nem me dou conta disso. Então, o eremita traz você para o simples da coisa, do respirar, de se alimentar bem, de tirar pausas, de só se sentar em algum lugar e apreciar, sabe? É se parar um pouco nessa vida louca que a gente tá e hoje com as redes sociais, com o celular, tem gente que fica horas no celular ou na rede social ali passando vídeo. Isso gera muitos gatilhos na gente de ansiedades, enfim. Precisa tirar um pouco esses comportamentos, controlar mais esses horários. Tudo bem se isso te faz bem e tal, mas controla mais o horário, não fica tantas horas. Vai ler um livro, vai sentar em algum lugar, vai meditar. Traz muito forte a meditação e às vezes a nossa mente ela tá precisando só parar. E a meditação é ótima nesse sentido, mesmo que a gente não tenha muita prática, é importante a gente meditar de vez em quando, se puder, todo dia, porque coloca a cabeça no lugar. E muitas coisas aí estão mal resolvidas nas nossas vidas, porque a gente tá nessa tribulação toda, a gente não para só para respirar e só para pensar. E essa figura do eremita é para te lembrar disso, que você precisa parar de vez em quando, ou mais vezes, você precisa se dar um tempo e também dar um tempo aí para sua cabeça que pode estar cheia de minhoca e é um ser muito iluminado que vem também te lembrar que às vezes você tá aí se destemperando ou se preocupando com coisas que nem vão acontecer. Você tá numa busca, num redemoinho aí que nem é necessário ou que nem vai chegar na sua vida, mas você, na sua cabeça ali, você vai criando aquilo. E essa calma, essa busca de iluminação te coloca num lugar de mais paz, de mais tranquilidade e a levar a vida de uma forma muito mais tranquila e não se desesperar tanto por coisas tão pequenas, porque o que funciona é o simples, é uma energia de humildade, é uma energia de valorizar as pequenas coisas da vida, que muitas vezes vão ficando aí de lado e a gente só valoriza quando perde ou quando acontece alguma coisa aí mais grave. Então é para focar no essencial nesse mês principalmente. Agora vamos focar nas principais áreas aí desse mês, na parte aí mental, psicológica. A gente vai sentir a cabeça mais pesada, porque vão vir muitas reflexões importantes com essa energia do eremita, então vão vir muitas coisas aí para a gente elaborar, para a gente colocar aí é, em pauta nos nossos pensamentos e com esse isolamento, com essa vontade de ficar mais sozinho, de não estar tanto ali no meio de multidão, no meio de festa, e estar mais ali quietinho no quarto, mais pensativo, mais reflexivo. Então, com certeza vão vir muitas coisas aí para pensar, para repensar, muitos balanços para fazer aí de várias situações das nossas vidas e também
colocar aí quais serão as prioridades desse fim de ano, né? Porque o fim de ano, geralmente, para a maioria, é mais pesado de trabalho, de situações, de coisas para pensar. Tem festas de família aí chegando, viagens, enfim. Então, esse mês é para dar um respiro, para você criar forças aí para aguentar aí esse fim de ano. Então, se priorize muito nesse mês de setembro e priorize seus pensamentos aí. Mas a carga aí de pensamento vai estar mais puxada, o mental é o que vai pegar mais, então tem que se retirar, tem que pensar mais. E isso cansa, né? O cansaço mental, ele acaba cansando mais a gente do que quando a gente está com cansaço físico por ter feito atividades, enfim, a gente dorme e logo aquela energia, aquela força volta de novo. O cansaço mental, ele acaba pesando mais. Então, os virginianos vão sentir muito essa energia do pensamento e também os signos aí ligados ao elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário, também vão sentir mais nessa parte aí mental. E ainda dentro dessa energia mental, entra as energias de informações, de notícias, enfim. É um período que a gente tem muita informação para lidar, vem muitas coisas mais isoladas. É diferente da energia do mês de agosto, da energia 8. A energia 9 é uma energia muito individualista. Essa energia do eremita é assim. Então vão vir situações muito isoladas, muito distintas, por isso que a gente vai ter que pensar muito. E notícias também. A gente vai ter, com certeza, no mês de setembro, alguma notícia que pode ser mais assim, pensando mais no público, no macro. Com certeza a gente vai ter alguma notícia assim que vai impactar, mas ela é isolada. Ela pode ter até ligação com outras coisas, mas ela toma um protagonismo muito grande e faz a gente pensar muito e traz muitas coisas assim lá no do âmago, coisas que, como eu falei na leitura, de que é essencial e a gente não pensa. Que a gente vai atropelando a vida, a gente vai vivendo ou sobrevivendo e a gente não pensa, a gente não racionaliza. Então vem alguma notícia, vem alguém que canaliza essa energia, que traz alguma coisa para a sociedade pensar. Então, com certeza, nós não teremos aquele mix de notícias que estava no mês de agosto, que era muita coisa misturada, que uma hora estava uma coisa em protagonismo, outra hora era outra, não. Com certeza a gente vai passar o mês de setembro falando de um mesmo assunto, de alguma mesma situação aí que vai tomar o foco. E nas nossas vidas, no micro também, com certeza aí na sua vida familiar, na sua vida de trabalho, alguma coisa ali vai tomar um foco, mas terão outras ali juntas que também vão ter um protagonismo, mas será menor. Com certeza tem algum assunto aí que vai chamar mais a sua atenção aí. E para aqueles que estão numa correria extrema, não param por nada, com certeza a energia do eremita vai dar uma puxada, uma sacudida aí, para você parar, nem que seja força, e para você pensar. Então toma cuidado aí com desatenção, porque às vezes tem gente aí que atrai até acidentes para dar uma parada, para tirar um repouso. Então, assim, é interessante que a gente já faça isso para não atrair situações adversas aí. Agora, pensando na comunicação, que também entra dentro da energia do mental, a comunicação eu sinto que é pouca, a gente não vai estar trocando muita informação, não vai estar conversando muito, porque tem essa necessidade de se interiorizar mais, de ficar mais isolado, então a gente não vai estar conversando tanto como em outros tempos. Vamos ficar mais na nossa, mais quietinhos, mais pensativos. Então a conversa vai ser mais da gente com a gente mesmo, uma conversa mais mental ali, muitos pensamentos, muitas reflexões, mas a comunicação, assim, a fala, no geral, vai ser bem menor. E a gente também vai ver isso em notícias. As notícias que chegarem, mesmo que mexerem com a gente, elas vão mexer mais num lugar de reflexão, de consciência. E não vai instigar
tanto debate, tanta fala, tanta defesa, vai instigar mais que a gente reflita, que a gente pense. E muitas coisas, por mais que você tenha muitas convicções, acontecem coisas para derrubar essas convicções. É isso que o eremita também faz. Ele fala muito de passagens no deserto. O eremita passa muito também tempos no deserto e isso traz reflexões muito maiores. Então, com certeza aí teremos acontecimentos bem impactantes que farão a gente repensar aí certas convicções, certas verdades que a gente acredita e nos coloca para pensar, nos coloca para realmente refletir, mas de uma forma muito mais profunda. Porque, no geral das coisas, a gente reflete de uma forma muito rasa. E certos acontecimentos nessa energia de eremita acabam trazendo aquele, sabe aquele baque interno de abalar o seu mundo, as suas estruturas. E como o eremita ele larga tudo, vai viver com praticamente nada, então ele vai trazer você naquele lugar de que, poxa, você tá se matando tanto para tantas coisas e o essencial tá ali se perdendo. Então, traz a pessoa para a terra, mas no sentido bem responsável e no sentido de muito mais maturidade. Então, é uma energia muito madura, é uma energia que vai evocar muito a nossa maturidade diante das situações. Com certeza, é uma energia que não combina com infantilismo, não combina com uma pureza extrema que acaba colocando as pessoas numa ignorância. É uma energia muito sábia, mas sábia da vida, de que passou, uma pessoa que passou por muita coisa e sabe lá na essência da vida que muitas coisas aí a gente tá se desesperando, se destemperando a troco de nada, assim, no fim das contas é a troco de nada, porque quando você vai para a energia do eremita, você entende que você consegue viver com pouco. Lógico que na nossa sociedade atual o pouco não satisfaz. O pouco coloca você à margem, né, da sociedade. Mas essa energia mais evoluída do eremita traz para você que o simples funciona e que o pouco muitas vezes é o maior de tudo, é o mais essencial de tudo. Agora, olhando no aspecto espiritual e energético, nesse período, com essa energia aí do eremita forte, se a gente se cuidar mais, principalmente do mental, fazermos as nossas atividades, yoga, alongamento, meditação, com certeza a nossa energia vai estar muito mais fechada. As pessoas não vão acessar, as pessoas encarnadas ou desencarnadas não irão acessar nossa energia facilmente. Vamos criar uma casca. Essa energia de meditação, essa energia de mais consciência, de evolução, te coloca num lugar a mais energético, te coloca num lugar de mais proteção, porque a energia de luz, à medida que você vai evoluindo, à medida que você vai subindo nessa escala evolutiva de consciência, você fica com uma luz muito mais forte. É como você pegar uma vela, acender uma única vela num ambiente, ela tem a sua força, mas se você acender uma luz muito mais forte ou várias velas, você vê a diferença que aquilo vai se iluminando, aquilo vai preenchendo o ambiente. Então, pensando nessa analogia, funciona da mesma forma. À medida que você vai cuidando mais dos seus pensamentos, da sua consciência, você vai criando uma força energética própria, uma proteção que é própria sua, que aí cria barreiras, é uma energia de muita barreiras, e que afasta as trevas, afasta acontecimentos ruins. Então, por isso que é importante esse cuidado que fala muito dessa essência, dessa humildade. Esse cuidado ele vem de forma interna. Quando a gente está ali muito pedindo proteção, fazendo um monte de coisa, é porque a gente está mais frágil, a gente está com mais buracos na nossa aura, no nosso campo, então a gente fica ali instigando, e diferente dessa energia do eremita que
já tá em outra, já tá lá em cima, não precisa ficar como um pedinte ali, toda hora pedindo força, toda hora pedindo proteção. Lógico que é importante que a gente tenha essas práticas que ajudam a gente a se sentir mais protegido, mas trabalhar isso de forma consciente e de forma de hábito também, com certeza vai deixar a nossa energia muito mais protegida. E essa energia de defensiva também vem do isolamento. Quando a gente se isola, quando a gente fica mais na nossa, quando a gente reflete mais a nossa vida, as nossas prioridades, a gente não vai fazendo as coisas porque os outros querem. A gente não vai seguir uma coisa porque o outro falou. E a gente não vai colocar as demandas dos outros sobre as nossas, a gente vai se priorizar. Então, isso também cria barreiras, isso cria força de proteção. Então, é uma energia muito bacana, é uma energia mais individualista, é uma energia que a gente sente o nosso campo, a gente sente a nossa própria energia. E muitas vezes a gente está tão misturado em grupos, a gente está tão misturado em ambientes que a gente não sente mais a nossa energia, a gente não sente mais a nossa vida, o poder da nossa vida agindo. É como se a gente estivesse só no mundo jogado. Então essa energia do eremita nos convida a ficar dentro da nossa energia, dentro do nosso campo de proteção e também da nossa própria existência, né? Por mais que a gente, quando pensa assim de forma mais ampla, a gente perceba que a gente é um cisco no universo, o eremita te coloca num lugar de protagonismo, de que você é importante, você está movimentando junto com a vida, com a natureza, assim como as coisas aí da natureza, como uma formiga que para a gente pode ser irrelevante, mas não é. Ela tá ali dentro da vivência dela, ela tem a importância dela. E fora que tem outras coisas ainda que são mínimas, um grão de areia que tem a sua importância, tem a sua vivência também. Então traz um lugar assim de mais importância para cada ser. Então, isso cria força, isso cria barreiras, isso te coloca numa energia mais forte, numa energia mais capacitada. E tem essa energia de ancião, né, que com certeza traz essa fortaleza. Então, para você que vem se sentindo muito fraco, com pensamentos muito pesados, vale a pena aí fazer meditações, fazer respirações, praticar yoga, praticar tai chi ou outras coisas que façam essa conexão com a consciência. Não é diferente de quando a gente vai. A academia faz bem, né? O treino, o exercício faz bem, mas não te leva nesse lugar de que você está fazendo as coisas com consciência. Muitas vezes a gente está fazendo por fazer. É diferente dessa proposta aqui do eremita. Então, é importante que você faça tudo mais presente. É isso que o eremita está te chamando, para presença, para o agora. E o agora é o que você tem, o agora está acontecendo e é o que você domina no momento. Então, não ficar tanto lá no passado ou lá no futuro, é voltar para o presente, para o momento presente. Agora, olhando no aspecto das emoções, no aspecto amoroso, a gente vai estar mais focado em si. Então, não vamos querer aí trocar tanto, nem com parceiro aí amoroso. Quem estiver solteiro vai se sentir com a autoestima lá em cima, com essas reflexões mais profundas, vai ver que é um ser humano importante, vai tirar aquelas ânsias de ter alguém, de precisar de um monte de coisas para ser feliz, vai estar ali na essência da vida, na essência da coisa. Então, vai se sentir melhor e também com essas práticas de meditação, com essas práticas que colocam você num lugar melhor. Então, os sentimentos e as emoções ficarão mais tranquilos, até porque essa energia também evoca a calma, a paciência. Então, quem pratica, com certeza vai sentir mais calmo, vai sentir com as coisas mais organizadas, vai sentir mais vontade de organizar mais as gavetas, organizar a casa. Isso traz fluidez, traz esse espaço
que as águas precisam para fluir melhor. E também tem uma energia emocional de limpeza, de colocar muitas águas aí ruins para fora, a necessidade também de se hidratar mais, é importante que vocês se hidratem mais para tirar toxinas, para fazer um detox. E também você pode fazer isso com alimentação, com exercícios. É um período bacana para eliminar toxinas, para eliminar maus hábitos, enfim, para promover essas limpezas mesmo internas, fazer uma depuração. Então é importante uma alimentação mais leve, uma vida mais leve, tentar levar a vida de uma forma mais leve, não ficar com muita paranoia, com muitas minhocas na cabeça, porque isso também afeta nosso emocional. Então, quem se cuidar vai sentir também o emocional mais forte. Vai se sentir bem, porque vai se sentir dentro, vai se sentir na sua própria essência de ser humano, uma pessoa importante, uma pessoa capaz, uma pessoa muito bonita. Isso exala, isso atrai mais energias afins, isso atrai pessoas também emocionalmente mais inteiras, mais dispostas. Que essa energia de eremita é uma energia muito individualista, mas não no sentido egóico, mas num sentido de você ver a sua própria importância. E muitas vezes a gente está ali se fazendo mal por ficar perto de pessoas que nos fazem mal, de fazer coisas que a gente não gostaria de fazer, enfim. E quando a gente entra nessa energia de se melhorar, de se cuidar, a gente vai exalando isso, a gente vai se sentindo mais saudável, a gente vai ficar com bem-estar e vai querer mais qualidade de vida. E muitas vezes a qualidade é o que eu falei lá atrás, tá no pouco e a gente está só olhando em quantidade, a gente está só olhando para essas ânsias atuais e não está focando no pouco ali que nos é essencial. Então, quando a gente se cuida mais, isso também reverbera nas emoções. É uma energia muito bacana que a gente precisa trazer aí também para o nosso fim de ano, para a gente ir para esse final de ano com uma energia emocional bem melhor e mais focado nas nossas vontades, no que a gente quer realizar e já está se preparando aí para o outro ano de uma forma mais leve. É uma energia mais leve, é uma energia muito madura, mas muito leve, uma energia que a gente não fica com aquelas paranoias de ficar sempre buscando alguma coisa e nunca chega em lugar nenhum. É uma energia que está mais no presente, que está se sentindo bem, que está se trabalhando, que está se cuidando, então isso vai reverberar de uma forma mais positiva. Então, para as pessoas aí que estão com questões psicológicas, questões emocionais, se estiver aí trabalhando, fazendo terapias, fazendo as suas atividades, porque não é só ir lá na terapia, não é só tomar a medicação, é fazer a sua parte. Se você fizer a sua parte, com certeza nesse mês você vai sentir uma melhora, você vai se sentir melhor, você vai sentir que o tratamento está fluindo, porque você está fazendo a sua parte, você está indo de encontro com a melhora. Então, com certeza, aí na parte emocional, a gente vai se sentir bem melhor. Mas, claro, para quem estiver dentro dessa energia e desses cuidados. Quem não estiver, aí é energia contrária. Então, tudo que eu estou falando aqui, se você não está dentro daquela energia, se você não está trabalhando ela, você vai sentir totalmente o oposto. E focando na parte física, para quem já se cuida, para quem está nessa energia, vai sentir o físico melhor, vai sentir mais disposição, vai querer também se alimentar de forma mais regrada e também vai ter dias ali que vai aproveitar, tomar um bom vinho, comer ali alguma coisa que gosta, vez ou outra, não vai ter aquela também entra, né, aquela ansiedade na alimentação. Tem pessoas que comem, às vezes nem é por vontade, mas é por ansiedade. Então, quando você cuida também dessa sua parte mental, você cuida do seu corpo, essas ansiedades elas vão saindo. E não só com comida, mas também com bebida, com outras coisas aí que a gente faz
que na verdade é nocivo pra gente. Então, quando a gente tem mais consciência, a gente consegue viver com mais qualidade, mais bem-estar. E essa energia de cuidado também, eu vejo as pessoas aqui cozinhando mais, fazendo a própria comida, ou procurando comida mais caseira mesmo. Não aquelas comidas ultraprocessadas, excesso de açúcar, excesso de sódio, buscando uma comida mais caseira, cozinhar mais. A cozinha é uma alquimia. Fazer comidas que você gosta, não aquelas comidas pesadas, mas comidas que para você, sei lá, te lembram de épocas bacanas, receitas de alguém da sua família que você gostava ou gosta muito, de fazer isso para você, é um carinho, de fazer uma mesa bonita, simples, mas é aquele simples que é bonito, que enche os olhos. Então vai ter esse cuidado mais consigo também em relação à alimentação, em relação também a deixar as coisas mais bonitas, a ver beleza nessa simplicidade, não só jogar as coisas e sair comendo, sair correndo e viver a vida, não, comer com calma, fazer aquela mesa bonita. Então é uma energia bacana aí, e é importante que você traga isso para os seus momentos de folga. É difícil no dia a dia, mas mesmo ali com a sua marmitinha lá no seu trabalho, você pode fazer uma coisa mais organizada, mais bonitinha, e você trazendo isso para você, você se coloca num lugar de importância. Quando você faz as coisas muito jogadas de qualquer jeito, você tá falando para você que você é qualquer um, que você é qualquer coisa, e você não é. Então esse cuidado, esse olhar para dentro vai exalando também nessa parte física. E no nosso corpo também, nosso corpo vai ficando melhor, a gente vai se sentindo mais bonito, a gente vai se cuidando mais, arrumando o cabelo, né, deixando o corte de cabelo melhor. Tem gente que fica sem cortar cabelo tempos e fica, não fica o balanço, né, o volume do cabelo não fica legal. Então a gente precisa se cuidar nesse sentido. Se você não tem grana para cortar seu cabelo, se você não tem grana para fazer algumas coisas, faça você mesmo. Busque vídeos, busque outras coisas, mas não deixe de se cuidar. É uma energia que fala muito de se cuidar. E não é só cuidar do interno, é cuidar do externo também. Ficar mais apresentável, fazer outras combinações de roupas. Pega aí seu guarda-roupa e veja se você não pode fazer outras combinações, e aí às vezes parece até que você comprou roupa nova. Então precisa fazer essas mudanças, porque aí você instiga em si mesmo uma melhoria e as pessoas percebem. Então esse autocuidado ele também vai para a vaidade. E é importante que a gente tenha vaidade, esse cuidado, mas um cuidado que é saudável. É um cuidado que transparece esse saudável e esse bem-estar. Agora, também, quando a gente leva o cuidado de uma forma exagerada, a gente não vive bem. Então, aqui está falando sempre daquele lugar que é o necessário, que é o simples. E o cuidado no simples, ele faz muito bem. E aqui também na parte de alimentação, procurar aí se alimentar melhor, com mais qualidade, mesmo ali na simplicidade da sua vida, dentro das suas possibilidades, e evitar aí alimentos muito gordurosos, evitar comida pesada, excesso de bebidas, excesso de refrigerantes, desses sucos que já vêm prontos, e vai para uma água de coco, vai só para água mesmo, evitar cigarro, diminuir aí o uso do cigarro, é um período para fazer um detox. E essa energia que é mais simples vai pro simples das coisas. Comidinha normal, comidinha caseira, mais verduras, mais fibras, mais saladas, essas coisas mais naturais. Tomar mais chá, evitar muito café, muito excesso de café, da cafeína, ir mais para os chás, ir mais para essa energia de calma. E aí você traz isso para sua vida. E aí o seu corpo também entende isso, porque o metabolismo hoje em dia está muito acelerado, está muito exagerado, muita gente está comendo aí mal e vive mal, e isso vai para a saúde física. Então isso é um cuidado com você. Então tem que ser em tudo. Não adianta só fazer uma meditação
e ir lá e comer um prato de comida super gorduroso, ou tomar um monte de bebidas, misturar bebidas, enfim, isso não te leva num estado de consciência maior. Isso deixa você sempre nesse estado de consciência baixa, de energia baixa. Então, por isso você vai ficar com o seu físico ruim, o seu mental também, porque isso influencia no seu mental e na sua vida, nas suas emoções no geral. Então, esse cuidado com o corpo, ele tem que acontecer. E aí você vai ver muita melhora na sua vida, no geral também. Então é uma energia bacana que a gente tem que puxar, se a gente for pensar aqui, essa energia do eremita, a gente tem que estar sempre trabalhando ela, porque é aí que leva a gente para ter uma velhice melhor, para a gente ter uma qualidade de vida melhor e a não ficar aí sempre doente, sempre de mal com a vida e também, principalmente na saúde mental, porque essa vida mais atribulada ferra muito a nossa saúde mental. Então é um cuidado que ele é geral. Agora focando na parte de trabalho, é um período assim que eu não vejo um excesso de trabalho. Eu acho que vai ser mais ali para os 3 últimos meses do ano. Então é o período que a gente tem que levar o trabalho de uma forma mais leve, não puxar tanta carga, não puxar muita atividade. É um período para ficar mais tranquilo, mesmo que você trabalhe aí com muitas coisas, que seja muito demandado, é um período para você dar uma resetada e se preparar para o final do ano. Então, evita ficar puxando muito trabalho extra, evita ficar ali com muito estresse. É um período para se cuidar mais, é um período para dar mais paradas, tirar mais folgas. Se você está com folgas acumuladas, aproveite suas folgas. Se você já tem folgas e fica trabalhando muito nas suas folgas, com as coisas da sua casa, pense num plano B aí, pense numa organização, faça uma logística para que você não tenha que trabalhar tanto nas suas folgas e você de fato tire as suas folgas. Faça pequenas viagens, pequenos passeios, saia um pouco dessa tribulação toda. É um período aí para não pegar tanta carga de trabalho, para ficar só com o que já tem, o que já é suficiente. E pensando também na parte financeira, não é um período assim para ganhar tanto dinheiro, não é um período para ficar pensando tanto em dinheiro, como essa energia do eremita ela tá forte, é uma energia humilde, é um período para trabalhar humildade, é um período para ficar mais no simples das coisas, assim como eu falei da alimentação. Não é para ficar gastando, não é para ficar com futilidade, é um período para se retirar, para se isolar, mas para repensar na sua vida de uma forma ampla, não de ficar ali, compra isso aqui que não vai usar, gasta com não sei o quê, que vai ferrar o orçamento, fica comendo errado, aí quando vai ver também o cartão no final do mês já passou tudo em comida que é gordurosa, que é pesada, essas coisas. É um período para se regrar, para se organizar, organizar a sua vida. E a gente só consegue fazer isso com calma. É um período para buscar calma. E nas finanças também, colocar suas finanças em ordem, fazer suas planilhas, suas contas, deixar aí a sua vida financeira mais nos eixos. E se tá, sei lá, se você tiver com a sua vida financeira mais desorganizada, colocar em ordem e tentar ficar mais regrado aí, não gastar tanto. É um período para não gastar, para não esbanjar e para ficar mais no simples. E isso ajuda muito. No geral, assim, quando a gente vai ver na parte de finanças, isso ajuda muito e dá mais ideias. Às vezes você está com muitas dívidas, mas quando você se dá esse respiro, você com certeza terá mais ideias aí de como sair das dívidas, de ficar com a vida financeira melhor. E como é um período que não se tem muito trabalho, é mais do mesmo, então, a melhor alternativa aí é ficar mais tranquilo, cuidar mais do interno aí, fazer atividades, cuidar da qualidade de vida, colocar a vida financeira em ordem, mas assim, com calma. Aqui não fala nada de você fazer tudo ao mesmo tempo, não. É tudo com calma. É tudo pensado. É tudo ali com paciência. Até porque as coisas precisam de tempo para
melhorar, para crescer, para desenvolver. E só com essa energia de calma é que você vai conseguir aí colocar a sua vida em ordem. Não adianta um desespero, não adianta uma impaciência, porque não vai te levar a lugar nenhum. Isso principalmente aí no dinheiro, porque hoje em dia a gente é bombardeado por tantas coisas pra gente comprar, que não tem necessidade, mas a gente acaba comprando ali, a gente é influenciado a comprar, então pense mais também nessas coisas. E às vezes você está deixando de ajudar alguém ali do seu bairro a crescer, você está comprando coisas aí que são muito caras, que não são da sua realidade, mas você quer estar ali no jogo, você quer estar dentro ali de um padrão. Então, repensa essas coisas e porque o seu dinheiro está indo embora. E tem muito aqui no, principalmente aqui no YouTube, tem muitas pessoas que ensinam a lidar bem com dinheiro, mas de uma forma realista, assim, a juntar dinheiro, a cortar hábitos que são nocivos. E também outros ensinamentos de exercício, se você não puder pagar, isso não é desculpa para você não fazer. Tem muita gente aí no YouTube que dá cursos de graça, de exercício, de receitas, de tudo que você pensar. Então você tem uma gama de coisas aí para ver. Aproveita esse período para fazer isso, para você também ter ajuda para reorganizar sua vida. Porque da forma que você está levando, se é de uma forma desregrada, se é de uma forma torta, você não vai simplesmente melhorar do nada. Você precisa de mestres. E tem muitos mestres aqui no YouTube que estão aí trazendo conteúdo bacana de graça. E às vezes você está ali assistindo alguém que está com o bolso cheio de dinheiro, que está só esbanjando, que está só ganhando as coisas. E isso não é a realidade das pessoas. Então veja bem aí quem você segue, veja bem aí quem está te influenciando e deixa as pessoas que estão dentro da sua realidade te influenciar, porque vão estar trazendo aí ensinamentos que são bacanas para você. Então tem que repensar também nisso, porque isso faz parte do nosso cotidiano hoje em dia. E essas pessoas que estão lá do alto, elas têm uma outra realidade. Elas não fazem parte da realidade da maioria das pessoas. Então, busque ali perfis que sejam parecidos com você, perfis que vão te impulsionar a melhorar, porque você pode, assim, melhorar muita coisa na sua vida e de graça, mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa fazer a sua parte. Então, tem muitos conteúdos bacanas, desde saúde mental, alimentação, essa parte aí que eu falei de hidratação, né? A gente precisa se hidratar melhor, de tirar toxinas ruins do corpo, fazer um detox. Você pode ver essas coisas aí, melhorar o seu corpo, melhorar a sua cabeça, as suas emoções. Tem muitos conteúdos aí sobre relacionamentos, sobre o emocional, e você pode aí buscar e de graça. Ah, e falando também, só para fechar aqui, que eu falei agora de relacionamentos, a parte amorosa não vai estar muito forte por conta dessa energia que é mais sozinha, solitária. Então a gente vai estar muito pensando em nós mesmos. Não vejo assim tanta troca, sabe? Aquela coisa de sair, de estar em grupo, de estar conversando muito, é mais aquela energia de ficar mais solitário, de repensar mais a própria vida. É um período muito importante para isso e também está associado, né, ao Setembro Amarelo, a essas questões de depressão, questões de saúde mental, que a gente precisa estar de olho, ainda mais nesse período, eu acho que é muito pertinente o Setembro Amarelo ser em setembro, com essa energia do eremita, a gente precisa se conscientizar do valor da nossa vida, a gente precisa se melhorar, se cuidar cada vez mais, buscar ajuda, mas a ajuda certa. E isso que eu falei no final, de, da gente se orientar por pessoas que vão trazer coisas boas pra gente, que vão trazer boas ferramentas, bons ensinamentos, é o primeiro passo, com certeza. E a gente precisa valorizar a nossa vida nesse sentido mais interior. Começa no interior e fazendo essas práticas, se cuidando, isso vai trazendo. Eu não acredito muito nessas questões aí
saúde mental, eu não acredito em cura somente pela cura, eu acredito na melhora, no cuidado que ele é permanente, ele deve ser permanente. Quando a gente coloca naquele lugar de cura, a gente fica colocando num lugar muito ilusório, num lugar que nunca é alcançado. A gente tem que trazer a cura para o lugar de cuidado contínuo, porque no mundo de hoje, com tantas coisas, com tantas informações, é, também por a gente ter passado por uma pandemia, a gente ter passado por lutos, por perdas, é, a gente precisa estar se cuidando no geral. E não é só com pessoas que têm questões, que têm transtornos, a gente, no geral, precisa se melhorar, precisa se cuidar, até para a sociedade melhorar. Então, no geral, é uma energia muito bacana se for bem trabalhada, e principalmente a gente precisa de ter mestres, grandes mestres. A gente tem, mas eu acho que a gente não dá ouvido para eles. Tem grandes mestres aí nos canais aí de YouTube, pessoas que são muito simples, mas que trazem muitas verdades, muitos ensinamentos da vida, sobre a vida, e isso não tem cartilha, isso não tem um lugar que você vai lá aprender. A gente só aprende vivendo. E quando a gente está passando por alguma coisa, quando a gente tem um mestre, quando a gente tem um guia, a gente passa com muito mais facilidade, a gente passa com muito mais leveza. Então, busque, acho que a mensagem final dessa energia, desse mês, da energia do eremita, é busque mestres em vida, pessoas para te ensinar coisas valiosas, porque gente para ensinar porcaria é o que mais tem. Gente para colocar você no fundo do poço, para te deixar cada vez mais pobre, mais ferrado, é o que mais tem. Então busque mestre, busque pessoas para te impulsionar. E com certeza são ensinamentos aí valiosos, mas eles vêm de formas muito simples, de pessoas simples que agem de forma simples e muitas vezes a gente não dá importância. A gente não escuta, a gente não vai aprender. Então, o chamado desse mês é para isso, porque é aí que você cresce, é aí que você amadurece. Bom, eu vou fazer uma leitura final desse mês aí para deixar para a gente refletir tudo que veio aqui hoje nessa leitura. Eu vou ler um trecho do livro Oráculo Eu Vejo Você, da Fabi Fortunato. Vamos à leitura. A criatividade e a sexualidade se utilizam do mesmo meio para trazer cor para a nossa vida. Nelas estão os impulsos mais primitivos e instintivos da existência. Você tem explorado essas áreas com qualidade? É preciso desapegar de tabus e antigos padrões conceituais que o aprisionam e não lhe dão acesso visceral em um dos campos mais importantes da vida, o campo dos prazeres. Entendeu, né? Bom, é isso que eu tenho para vocês. Eu espero que essa leitura tenha ajudado e espero que o seu setembro seja maravilhoso. Muito obrigada por ouvir a leitura até o final. Peço que vocês curtam, comentem e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a gente a crescer. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.